Sejam muito bem-vindos ao canal da Fórmula Natural. Hoje a gente vai falar sobre comportamento animal, sobre alimentação de cães e gatos, mas eu acho que o mais legal de tudo, a gente vai falar de uma etapa de vida deles que traz bastante emoção. Sabe aquele pet que viveu a vida ao seu lado, te trouxe muito amor, trouxe as melhores lembranças? Então, é desse carinha que a gente vai falar agora, dos mais velhinhos. E para isso, eu tenho a participação de duas pessoas muito especiais que eu quero apresentar para vocês. Primeiro, a médica veterinária Fernanda Yamamoto, que também é especializada em nutrição animal, e o zootecnista e especialista em comportamento animal, Jonatas Neiro. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Muito obrigado. Prazer. Quando a gente fala de cães e gatos, eu acho que a vida inteirinha deles tem momentos muito específicos e a terceira idade é uma delas. Para a gente poder identificar direitinho em que momento isso começa, doutora, como é que a gente faz cronologicamente para poder explicar para todo mundo, tanto para o cãozinho quanto para o gato? Certo. Bem, quando a gente fala em sênior, a gente está falando de uma idade cronológica fisiológica. Então, são algumas alterações de metabolismo que a gente vai realmente classificar esse animal. Então, em relação ao gato, né, que é bem estabelecido por associações, né, dos felinos, que a partir de 10 anos de idade o gato já é considerado sênior. E os cães, por ter variações de portes, também tem a classificação. Então, cães de porte pequeno são considerados sênior a partir de 10 anos de idade também. Os de porte médio e grande a partir de 7 anos de idade e o cão do porte gigante a partir de 5 anos de idade. É mesmo. É muito distinto isso. Por exemplo, a gente viu num vídeo anterior que quando a gente fala da fase adulta de um cãozinho, os menorzinhos, eles entram na fase adulta muito cedo. Mas eles, pelo que eu entendo aqui, eles têm uma longevidade muito maior. E quanto maior o cão, menor o tempo de vida deles. Então, Exato. E o cão gigante, por exemplo, ele aos 2 anos, ele entra na sua maturidade, mas aos 5 ele já se torna sênior. Exato. Eles vivem um pouquinho menos. Então, o metabolismo, dependendo do porte do animal, ele varia bastante. E com relação ao gato, qual que é o tempo de longevidade dele? Ixi, o gato pode viver 18 anos, 20 anos. Então, a longevidade também se assemelha aos de cães de porte pequeno. E isso também, de uma certa forma, tem a ver com a qualidade de vida que ele teve ao longo desse período todo? Por exemplo, a alimentação? Com certeza. Então, dependendo de como está a saúde desse animal, ele vai viver mais tempo, né? Exames de check-up, se faz direitinho, diagnosticou alguma coisa precocemente, acompanha. Então, fazendo tudo direitinho é para o animal viver mais com qualidade de vida. Quando a gente fala de cães de raça definida, a gente consegue saber com mais facilidade, porque você às vezes tem esse bichinho desde o comecinho da vida dele na sua casa. Mas os cães de raça não definida ou cães de adoção em fases que você não tem o histórico dele, ou que já chegam adultos para você, como é que você faz para entender que aquele cãozinho ou aquele gatinho já entrou na fase sênior? É bem desafiador mesmo, Ana. Então, é mais pela dentição, né? Então, a coloração, desgaste, se tem fratura, se não tem placa bacteriana. E também a pelagem, né? Então, a cor da pelagem, que nem a gente, cabelinho branco, pelinho branco, né? Bigodinho. O gatinho também tem isso? O gatinho também tem isso. É um pouco mais desafiador para animais que têm a pelagem branca, né? Mas, de forma geral, a dentição do animal. Acaba mostrando um pouco mais o tempo de vida deles. Exato. Com relação agora, Jonathan, ao comportamento e os hábitos, eles mudam muito quando o cão amadurece? Tem muitos cães e gatos também, né, que quando chegam na fase sênior, por uma alteração fisiológica, é comum a gente encontrar alguma mudança nos padrões comportamentais. Por exemplo, O cão e o gato também começar a ficar um pouco mais inseguro, apresentar situações de medo. Então, acontece muito, eu vejo muito acontecendo com questões... de por exemplo, medo? por exemplo, com chuva, barulho de fogos de artifício, rojão, né, trovão, até mesmo o vento da chuva. Coisas que antes não eram perceptíveis. Totalmente naturais, nunca demonstrou nenhum sinal e de repente começa a apresentar alguns padrões. Até mesmo questões de dependência emocional. Numa fase mais idosa, é comum começar a apresentar também. Quando eles mostram essa dependência emocional, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha que está com 8 para 9 anos, a Fanny, e eu percebo que hoje, quando a gente fica mais tempo longe uma da outra,
ela tende a descontar em algumas coisas que estão ali no meio ambiente dela. Por exemplo, gosta de comer uma cobertinha, começa a roer, ou comer, quando ela não tem o brinquedo rápido perto dela, ela começa a buscar outros objetos para roer. Com os gatos isso acontece também, esse tipo de comportamento? Também, qualquer comportamento de estresse, na verdade, qualquer emoção que leve ao estresse, pode resultar em comportamentos mais impulsivos, mais explosivos. E normalmente o cão ou o gato também pode direcionar comportamentos utilizando a boca. Então destruir coisas, normalmente objetos que têm o cheiro ali da família, né, que remete àquela pessoa com a qual ele tem mais dependência emocional. E por que eles escolhem esses objetos que estão ligados diretamente à família para destruir? Pelo cheiro, então é uma forma de se sentir mais próximo De mesmo. matar a saudade? De certa forma sim, tá? Ou muitas vezes até por ele identificar que quando ele tem aquele padrão, ele recebe mais atenção, que é um condicionamento que pode acontecer também. Entendi. Só complementando, Ana, alterações comportamentais também de pets idosos também pode ser por conta de disfunção cognitiva, né? Então, por exemplo, todos os sistemas vão envelhecendo, inclusive o sistema neurológico. Então, ao longo da vida, esse animalzinho também pode começar a demonstrar coisas que não aconteciam. Então, por exemplo, antes fazia as necessidades no lugar específico certinho, agora tá fazendo no lugar errado. Acaba escapando. Escapou, não é malcriação, né, Jonatas? Então, assim, às vezes eles vão realmente desaprendendo por conta, né, da disfunção cognitiva. Então, troca um dia pela noite, então um cachorrinho ou gatinho que antes dormia super bem durante a noite, agora fica latindo, fica miando, fica brincando, fica andando pela casa. A partir de que momento isso pode acontecer? Olha, bem variável, mas assim, é mais quando o animal tá bem mais velhinho, né? Então, falei dos gatinhos, então acima de 10 anos, isso pode acontecer com uns 15 anos, os cachorros de porte pequeno também. Mas, claro, existem variações e variações, né? Então, também precisa descartar algumas doenças neurológicas, um tumorzinho, mas é normal que isso aconteça. Principalmente quando o cão, o gato também já tem os comportamentos bem padronizados e ele começa a apresentar uma alteração muito fora da curva, não só um medo, por exemplo, que foi o que a doutora mencionou, aí é muito importante fazer uma avaliação com o veterinário. E agora, com a atividade física, a idade avançando, a gente pode manter o mesmo padrão de atividade ou alguma coisa muda? Sim, eu sempre recomendo que se mantenham as atividades físicas, mas claro que nivelando isso para aquilo que o animal aguenta, né? E muitas vezes nem aquilo que o indivíduo pede. Então, como é que eu sei que eu não estou forçando a barra ou estou fazendo de mais ou de menos? Porque muitas vezes, dependendo até mesmo das motivações, isso acontece muito com o cachorro, principalmente. Dependendo das motivações, da quantidade de energia que ele tem, os drives, os impulsos, ele pode ir além da conta e acabar se machucando por consequência disso. Então é importante ter a avaliação veterinária. Então, dentro de um cronograma com o seu pet, é importante você fazer visitas periódicas no veterinário para ver se está tudo bem com a saúde. E o próprio veterinário vai saber te recomendar o quanto que é o ideal de atividade física, de acordo com as condições que aquele cão apresenta no momento. Porque até brincar demais às vezes pode machucar. Exato, é importante não parar, manter a atividade física, a atividade mental, mas nivelar para o que é o ideal, não só para o que o cão pede. É verdade que gatinho fica mais preguiçoso quando mais velho? Sim, cão e gato também. Os dois? Tendem a baixar bastante o nível de energia, apesar que tem as exceções, né? Tem cães mais velhinhos que parece que são filhotes. Às vezes a pessoa nem fala que é filhote, né? Que é cão mais velho, né? Encontra e fala, nossa, parece um filhotinho, de tão serelepe, de tanta energia que tem. Mas é comum sim, dar uma baixada, principalmente por questões fisiológicas mesmo, os hormônios dão uma caída. Ana, você falou dos gatinhos. Os gatinhos, eles escondem bastante do que eles estão sentindo. E é muito comum o gato idoso, ele ter alguma doença osteoarticular. Então, se aquele gatinho, por exemplo, pulava bastante no móvel, ele adorava ficar ali em cima do móvel. Ou subia, porque às vezes você vê aqueles obstáculos que você compra com arranhadores. Tá ficando mais no chão, vai investigar, porque às vezes ele tá com dor em coluna. Então, pode ser até uma questão de dor, que é muito comum. E a alimentação? Muda muito a necessidade nessa fase sênior? Muda pra caramba, Ana. Então, assim, o gato idoso pro cão idoso, o metabolismo diferencia demais. Então, o gatinho, ele tende a reduzir a digestibilidade de proteínas e gorduras. O que isso significa? Ele vai aproveitar menos das proteínas e gorduras daquele alimento e, consequentemente, ele tem uma tendência a emagrecer. Já o cão, ele não tem essa redução da digestibilidade, mas ele tem uma redução do metabolismo basal.
Significa que ele engorda. Significa que ele tem mais chance de ganhar peso. Entendi. Então, a dieta de um gatinho sênior já é uma dieta um pouquinho mais calórica, com um pouco mais de gordura e proteína, tentando compensar isso que eles estão reduzidos, mas a qualidade também, né, do ingrediente é muito interessante e importante também. Já o alimento do cão sênior já tem umas calorias moderadas, uma gordura mais baixa, para evitar o ganho de peso desses animais. E assim, de forma geral, comparando a dieta de uma ração adulto para uma sênior, já tem um controle de fósforo dessas dietas, pensando num estágio inicial de doença renal crônica, que inevitavelmente o animal sênior vai passar por alguma fase, tá? Suplementações de antioxidantes, suplementações estratégicas para prevenção da sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada com envelhecimento. No conteúdo anterior que nós gravamos juntos, a gente falou sobre a relação da alimentação com a qualidade de vida nas diferentes fases da vida de um cãozinho. Para ele chegar na fase já da maturidade, da melhor idade, de uma forma plena, o que eu preciso fazer ao longo da vida desse pet? Olha, que nem a gente falou na edição anterior, se atentar bem com o score de condição corporal do animal. Então, se esse animal tá com a cinturinha, né, dá para contar as costelas, ele não tá em sobrepeso e obesidade, isso vai refletir mais lá na frente qualidade de vida, né? Por quê? O animal que tá mais gordinho, ele vai sobrecarregar a articulação, vai sobrecarregar cardiorrespiratório, né? Então, lá na frente, isso vai trazer prejuízos. E o animal sênior já tem, né, desgaste, degeneração das articulações. Então, lá na frente, esse sobrepeso não vai ser nada legal. E também, ao longo da vida, tem aqueles tutores que adoram dar uns negocinhos extra. Eu ia chegar nessa parte dos petiscos. Nossa, mas ele tá morrendo de vontade. Só um pouquinho. Só um pouquinho, exato. E aí isso vai sendo um pouquinho, que no final vai ser um pocão. Mas também tem tutores que começam a dar comida, né, em troca da ração. E se não tiver orientação, isso pode se tornar um problemão lá na frente. Por exemplo, nos alimentos, quais seriam os grandes problemas? Por exemplo, quando os tutores fazem essa troca, né? Ou, de manhã eu vou dar ração e à noite eu vou dar o arroz com legume e a carne. Essa parte da alimentação precisa ser completa, assim como a ração. Tem que ser balanceada. Tem que ser balanceada. E o que não pode entrar nessa comidinha feita em casa? Não pode entrar alho, cebola... Pimenta pode? Pimenta não pode, né? Tô perguntando isso porque fala assim, aquele temperinho da vovó, sabe? Não pode. E por que não pode, doutora? Porque é tóxico para eles mesmo, então pode trazer bastante prejuízo para a saúde e até, dependendo da quantidade da ingestão, até a morte. Ainda falando sobre alimentação, doutora, quais são as doenças que um animalzinho pode desenvolver comendo errado? Olha, Ana, a gente pode estar falando de falta e de excesso, tá? Então, posso estar falando também de falta e excesso de nutrientes e calorias. Então, se eu estiver falando de falta de nutrientes, esse animal pode emagrecer, ele pode ficar com deformação óssea mesmo, pode ter uma qualidade de pele e pelagem ruim, né? Então, aquela pelagem opaca, queda de pelo, tudo isso pode ser por conta de desnutrição. E os excessos também são problemas, né? Então, por exemplo, excesso de calorias, sobrepeso e obesidade. Agora, suplementação em excesso, uma suplementação indevida também pode trazer alterações, né? Então, existem algumas vitaminas, alguns nutrientes que têm o seu limite tóxico. A vitamina D é uma delas, a vitamina A, a vitamina E. Então, assim como pra gente. Assim como pra nós. Tudo que em excesso vai ser ruim também, né? Tudo em excesso. Falta também. Então, sempre buscar a orientação de um profissional para saber o que pode e o que não pode pro seu pet. Agora eu quero falar de comportamento. Eu queria que você acabasse com uma lenda aqui, que eu já aprendi isso com você, mas acho que vale reforçar. Cães mais velhos, o cão sênior, é verdade que ele não pode aprender mais nada? Esse é um mito e dos grandes, tá? Aprende sim. Então, eu já trabalhei com cães de 12, 13 anos de idade que tiveram comportamentos mudados para melhor. Então, tem como sim você melhorar a qualidade de vida do cachorro na melhor fase, né? Que é essa fase sênior. Então, de novo, né? Cachorro velho aprende truque novo sim, desde que esteja com atividade cognitiva em dia. Isso vale tanto para quem é tutor de um cãozinho que passou a vida toda com ele, quanto para quem adotou um cãozinho sênior? Com certeza. Totalmente possível modificar o comportamento. Você mudando a rotina, mudando o manejo, tendo uma conduta diferenciada, o comportamento se molda também. É claro que é mais difícil, você tem que ter mais paciência, mais repetições em comparação com o filhote. Quais são os maiores desafios sendo assim?
Olha, os maiores desafios para cães mais idosos estão relacionados à parte emocional. Então, como, por exemplo, a dependência emocional e a ansiedade por separação. Isso para quem já convive a vida toda com aquele cãozinho. Exatamente. E para quem chegou com um pet novo em casa? Falando de cães sêniores mesmo, Primeiro né? cães e depois gatos. Tá, então são relacionados a comportamentos mais viciosos. Então, se você leva um cão já sênior para tua casa e você não sabe o histórico do comportamento dele, é muito importante você observar quais são os padrões que esse cão começa a deflagrar para chamar a atenção, quando ele quer alguma coisa, se ele sabe lidar com frustração ou se ele é totalmente intolerante à frustração. Então, isso varia muito de acordo com o histórico que cada indivíduo teve. Não é exatamente um padrão, então todos os cães vão apresentar um comportamento específico. E da mesma forma também com os gatos. Então o gato mesmo, ele já na fase sênior, tem total capacidade para aprender, mudar o comportamento também, ter outras padronizações e mais qualidade de vida também. Quando o cãozinho fica mais velho, várias coisas mudam. O comportamento começa a ficar mais lento, a audição já não é mais a mesma, a visão, a mobilidade deles, tanto na parte de alimentação quanto do dia a dia, no trato do dia a dia. O que o tutor precisa prestar bastante atenção para poder ter uma vida melhor para o pet? Eu acho que, assim, o tutor consegue facilitar algumas coisas na vida desse animal. Então, por exemplo, escadinhas, rampinhas, para evitar de ficar subindo e descendo do cômodo por conta de questões ortopédicas, tapetinhos antiderrapantes em casa. Evitar ficar mudando muitos móveis na casa, porque o animal que já está com a perda da visão, ele vai memorizar como que está a estrutura daquela casa. Então, já vai estar condicionado e não vai se perder tão facilmente. Porque tem gente que fica mudando o tempo todo, né? Isso acaba atrapalhando esses animais. E também, gente, por favor, não cortar os bigodes, tanto dos gatos quanto dos cães, porque são órgãos sensoriais que ajudam bastante quando a visão, o olfato, né, a visão estão comprometidas. O bigodinho normalmente aparece mais em bichinhos que têm o pelo curto, que as pessoas vão lá e cortam. Por que fazem isso? Porque acham que é feio, não sei. Vira e mexe, eu pego e falo, gente, cadê o bigode? Ai, o tosador... Não pode? Não pode, é sensorial, não pode. Ainda mais o gato, pelo amor de Deus, o gato não pode. Qual que seria pra, por exemplo, para locomoção eles precisam? Eles precisam pra tudo, Ana. Eles fazem, às vezes eles, antes de bater, o bigode já tá lá na frente. Então eles não batem, o bigode tá lá pra ajudá-los. Sensor, né? É um sensor, exatamente. Então, pra várias outras coisas, na hora de comer, eles usam também. Ixi, várias coisas. Então, é bem sensorial. Muito bem. E na parte de comportamento? Na parte de comportamento, é excelente o cão já ter passado por um processo de padronização, de adestramento, porque quando o cão já sênior, o gato mesmo sênior, ele já sabe o que ele tem que fazer dentro de cada contexto do convívio social, existe ali um direcionamento. Então, quando tem um direcionamento, ele já entende o que ele tem que fazer, ele não fica desorientado. Então, um cãozinho, um gatinho que perdeu a visão, por exemplo, né? Ele ter a padronização, já entender de acordo com a rotina, dos hábitos, tudo que foi padronizado, o que ele tem que fazer em cada contexto, ajuda muito ele não entrar em frustração, não ficar estressado, não começar a ter comportamentos estereotipados, viciosos também por excesso de estresse, pelas mudanças que começam a acontecer. Então, além de toda essa gestão e manejo ambiental, que a doutora colocou muito bem, né, de você não mudar os móveis da casa, colocar antiderrapantes, né, você ter padronizado os comportamentos que o cão tem que fazer é excelente para o bem-estar geral. Para a gente encerrar, eu queria que vocês dois trouxessem aqui para todos os tutores que estão assistindo a gente, o que é fundamental nessa fase da vida do pet. Eu digo isso porque, assim como minha família é grande, eu já passei por diferentes situações de cães como o Chihuahua, Piquititico, que tiveram problemas gástricos e que tiveram suas necessidades especiais. Um teve que usar sonda para poder se alimentar durante muitos meses, até os últimos momentos da vida dele. E tive também um cão de porte grande, de 50 quilos, que foi perdendo a mobilidade das patas traseiras. Então teve aí uma série de outras coisas que a gente teve que readaptar dentro de casa. O que a gente tem que estar preparado e o que a gente tem que ter consciência na hora de escolher um pet? Esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam pensar antes de adotar, antes de adquirir um pet. Porque não é só a fase de filhote, fofinha, não é a fase de adulto só. Também tem a fase dos idosos que requer
muita atenção e paciência. E a gente sabe da rotina insana, né, que hoje a gente vive. Então, esse momento traz para o tutor refletir realmente. Então, um porte pequeno, tudo é um pouco mais fácil. Porte grande, um pouco mais difícil, até em relação a custos, né? Então, eu acho que essa fase demanda muito do tutor e precisa mesmo demandar, tá? Atenção, cuidados veterinários, custos. Então, é uma fase que vai demandar mais desgaste emocional, desgaste financeiro e o tutor tem que estar preparado para isso, a partir do momento que ele pega esse animal, né? Então, porque às vezes só vai vindo, a gente vai vendo lá na frente e chegou lá na frente. Então, esse animal precisa dos cuidados, né? Que ele precisa ir ao veterinário, né? As indicações que o veterinário passar é importante seguir, né? Tudo para dar qualidade de vida e uma dignidade para o fim da vida desse animal. Esse é o mais importante, na minha opinião. É uma escolha para os próximos 15 anos, pelo menos, ali da sua vida. É um compromisso. Né? Então, você pensar, como que vai estar a minha vida daqui 10 anos? Ou daqui 12, ou daqui 15 anos, né? Será que eu vou dar conta disso, né? E eu penso muito na questão da empatia. Você se colocar no lugar, você se doar. Então, se tivesse no lugar daquele pet. Exatamente. Então, todo mundo que já teve que cuidar de um pet idoso muito debilitado, né? Sentiu na pele o que é isso. Que é você se doar, né? Pelo outro e uma forma de gratidão por tudo que ele fez por você também. Do ponto de vista emocional, né? Tudo que ele representou para você, para tua família, você tá dando aquilo de volta para ele no momento que ele mais precisa. E como a gente se prepara para isso? Essa acho que é a pergunta principal, né? Como a gente se prepara, acho que até eu preciso desse conselho, porque além de veterinária, eu sou mãe de pet, né? Mas a gente precisa ter em mente que eles não são eternos, né? Então, saber que é um ciclo da vida, todos têm o ciclo, nós temos, eles também têm, mas o mais importante é a qualidade mesmo de vida, né? O que a gente está fazendo para dar conforto para aquele animal, né? Porque não é do nada que ele ficou doente, tem suas fases, então precisa do cuidado, né? A ajuda de algum profissional da psicologia também pode ser interessante para a família em si, porque muitas pessoas têm um apego muito emocional, né? De dependência, é um membro da família. Então, às vezes, fazer uma terapia, isso ajuda bastante, tá? Até nós veterinários fazemos, né? Dependendo da situação, do hospital. O hospital tem um terapeuta para ajudar até a gente, né? Nesse encerramento de ciclo. Então, todos nós precisamos nos preparar mesmo. Ter o conforto emocional de saber que você deu o seu melhor. Exato. E você fez tudo o que você podia por aquele cão sem se arrepender e deu muita qualidade de vida para o cão também. Então, eu sempre que eu tenho uma pessoa próxima, né, que perde um pet, e eu sei que aquela pessoa sempre cuidou muito bem, eu falo para a pessoa, olha, parabéns porque você cuidou muito bem dele. Você deu tudo o que ele precisava, ele não poderia ter tido um tutor melhor do que você, então... Eu acho que também deixar de ser egoísta, né, porque às vezes eu quero ter ele para mim, eu quero ele ter ele para sempre, eu quero, e aí você vai olhar para o animal, ele já falou, não chega. Eu cansei, tá na minha hora. Eu sei, então deixar um pouco o egoísmo, porque a gente tem que olhar difícil pra essa vida. Chegar e tomar essa decisão e falar assim, é hora. É difícil, por isso que tem que ter o auxílio, né, de um veterinário, para o veterinário também dar opinião sobre o quadro do animal. Quais são as perspectivas, quais são os prognósticos, ser bem sincero com aquela família. Quanto que aquele bichinho tá sofrendo daquele jeito também. O quanto ele tá sofrendo, o quanto que a medicina veterinária vai conseguir, né, auxiliar tanto o animal quanto os tutores. E às vezes até existe, né, um tratamento, mas que para aquela família, aquela rotina, talvez não caiba. Então é um assunto bem complexo, né? Precisa ver o contexto geral dessa família, daquele animal. É complexo, é delicado, é sensível, mas é importante para ser falado. Muito. E eu queria muito agradecer a sensibilidade e o carinho de vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada. E vocês que ficaram com a gente até o final aqui do vídeo, por favor, compartilhem com todo mundo. Deixa o like. Se você ainda não é inscrito, mas assiste sempre os vídeos aqui do canal da Fórmula, por favor, se inscreve. É só um cliquezinho, é rapidinho. Um beijo para vocês e até a próxima, gente. Tchau!